Como todos nós sabemos, um dos maiores problemas da Ucrânia é a falta de soldados, falta de gente para lutar. Ela depende cada vez mais, a Ucrânia, inclusive agora no momento da situação militar dela, de tecnologia tipo drones, para tentar conter o que tem sido um constante avanço russo. Soldados na linha de frente, eles estão bastante temerosos se isto vai ser suficiente. Nós temos então uma reportagem do correspondente da CNN na Ucrânia, Nick Payton Walsh. Confira. Eles estão ficando sem tempo, sem espaço e sem pessoas. À noite é a hora dos drones matarem. A unidade ucraniana de apenas 2 homens está à caça, mas também é caçada. I think I hear a drone. Inside. Is it a Russian drone? Is it one of theirs? They don't know, but they have to carry on. Cachorros não são amigos. O sinal de calor deles pode indicar o local de lançamento para as câmeras térmicas dos russos. Eles fecham a imagem no alvo, uma casa. O sinal sofre interferência. Eles atiram mesmo assim. O avanço russo ao sul de Pokrovsk é muito rápido para perder qualquer oportunidade. O horizonte mostra como Pokrovsk está na mira da Rússia. A Ucrânia tem tão poucos homens que eles dizem que dependem de drones e não de infantaria para frear ousados ataques russos em plena luz do dia, como este aqui. У нас ситуація дуже критична. Не вистачає сил саме піхотних, які могли б зав'язати бій, якийсь протриматись час, коли б дрони зробили свою роботу. Тому дуже часто в нашій смузі відбуваються ситуації, коли ворог неконтрольовано проникає через уразливі ділянки. Veja como o primeiro tanque russo é incansável. A presidência com Trump e uma possível conversa de paz se aproximam. Eles têm tempo para isso aqui? Я не можу сказати вам точно, скільки є часу, чи є взагалі час, бо зараз вони максимально присувають свої війська до нулю, а потім одним моментом всі підуть в штурм, в наступ, і можуть дуже далеко пройти за один момент. A conversa é muito negativa, com semanas de uma cara e caótica retirada registrada, como esses ucranianos atingidos quando erroneamente receberam a informação de que neste prédio não havia nenhum russo. Esta casa está cercada por uma unidade ucraniana de drones, sem qualquer infantaria para ajudar a combater o avanço dos russos. Eles então enviam um drone para voar apenas 30 metros do outro lado da rua. У мене нема людей. Я сам. Я тупо цей що я сам. Я люблю свою роботу, який би треш там не творився. Надо, щоб і остальна часть молоді теж любила свою роботу, тому що країна свідома, а люди несвідомі. Пацани погибають. Все. Ну, типа, це треш. Морозка цієї війни – це палка двох кінців. Отдать землі, за які погибли всі мої друзі, или же продолжать их отвоевывать и положить еще больше друзей. Если эти два старых дядька начнут мириться хуями, то типа Украина попадает как раз в центр этого всего. As tropas russas são selvagens nas investidas. Essa imagem mostra um morador local de laranja que mostrou aos russos onde os ucranianos estavam escondidos. Eles são levados para fora e baleados enquanto olham para baixo. É parte de um padrão de executar ucranianos rendidos, dizem os procuradores que investigam esse incidente de 15 dias atrás. Locais estratégicos de Pokrovsk foram bombardeados, mas a cidade foi poupada da devastação que é a marca registrada da Rússia. É possível, dizem, que Moscou está se movendo tão rápido que acredita que vai passar o inverno aqui. O Tahoutzit sempre eu acho extraordinariamente enriquecedor quando a gente traz reportagens de campo como essa feitas pelos nossos colegas da CNN Internacional lá no campo de batalha. Mas ela embute uma pergunta que eu sei que é muito difícil de ser respondida, mas também sei que é a pergunta que está na cabeça de todo mundo. Quanto tempo a Ucrânia tem para resistir?
Olha, William, essa pergunta realmente é muito difícil, né, de responder, porque pela reportagem mostrou claro a falta gravíssima de homens e junto disso a falta também de equipamento. A ajuda americana está secando e por isso está tentando se salvar com o uso de drones. Inclusive os russos mudaram a estratégia, não estão mais avançando com tantos tanques e sim com infantaria, e por isso estão perdendo tantos soldados, porque os tanques são muito mais fáceis de serem atingidos pelos drones e eles estão conseguindo avançar muito. Portanto, até a chegada do Trump à presidência, 20 de janeiro, é possível que os russos tentem esse avanço de pelo menos controlar toda a região de Donetsk que eles ainda não controlem. Se vão parar aí ou não, é uma grande incógnita. A gente consegue tentar andar nessa trilha, Lorival, de tentar estabelecer que horizontes estão à disposição da Ucrânia ou já se esgotaram? Acho que não se esgotaram ainda. Milhares de soldados ucranianos estão sendo treinados na Europa. O general Valery Zaluzhny, que foi comandante do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas Ucranianas e hoje é embaixador da Ucrânia em Londres, ele esteve recentemente com esses ucranianos que estão sendo treinados no Reino Unido, num esforço conjunto, né, de países da OTAN, e ele fez um speech, né, motivador, né, para esse grupo de ucranianos, dizendo assim: vocês têm de estar preparados para morrer. Vocês têm de estar preparados para não ter medo de morrer. Vocês têm de querer morrer. Que é um speech dramático, mas que tem muito a ver com a realidade da Ucrânia. A repórter do Daily Telegraph que acompanhou esse encontro disse que os militares demonstraram, são jovens, né? São recrutas, soldados, cabos, demonstraram a verdadeira admiração que tem pelo Zaluzhny, que é considerado um herói de guerra, né? E que aquilo que eles demonstraram muita determinação. Então, acho que é claro que a superioridade russa em termos de tropas é muito forte, né? E também a disposição do regime de Putin de sacrificar os soldados russos, né, nessa campanha é muito grande. A Ucrânia, em contrapartida, é um país que está defendendo seu próprio território, mas é uma democracia, né, assim, onde a informação circula. Então é diferente a situação e a Rússia conta agora ainda com milhares de soldados norte-coreanos. Então é uma realidade muito desigual, muito assimétrica, mas os ucranianos estão dispostos a lutar até o fim. Existe, Gunther, algum consenso sobre qual seria a estratégia ucraniana que lhe permitiria esticar no tempo essa guerra? Porque houve muitas críticas, por exemplo, ao avanço ucraniano dentro do território russo, interpretado inicialmente como uma possibilidade de obter ali um trunfo numa negociação, numa barganha de território por território. Houve também uma série de comentários muito críticos em relação à capacidade da Rússia de manter a economia em pé de uma economia de guerra, em função não só das perdas humanas que ela sofreu, mas principalmente da difícil capacidade de manter inalterado o ritmo de produção de armamentos que ela vai perdendo. Como é que esses dois fatores se balançam? Bom, o Putin foi para o tudo ou nada, né? Porque inclusive com as novas sanções na Gazprom, no banco da Gazprom, o rublo teve uma queda muito forte hoje em relação ao dólar, isso vai afetar a economia russa. Então, ele está efetivamente indo para o tudo ou nada, porque no médio e longo prazo, como você está colocando bem, a economia russa vai continuar sofrendo, porque o desvio de recursos da sociedade, da economia civil para os meios militares é muito grande, e que ele pode até conseguir manter a produção, mas isso tem um custo gigantesco para a economia russa como um todo. Então, ele tá indo para o tudo ou nada e ainda contando, né, com uma boa vontade do Trump no poder.
Já da Ucrânia, eu sinto efetivamente como uma tentativa de congelar o máximo possível essa guerra para se preparar para uma possível volta de guerra no futuro e não descarta a possibilidade do governo ucraniano depois vir a tentar ter a sua própria ogiva atômica, porque se ela não vai entrar na OTAN, e tudo indica que não vai entrar, vai recuperar esse conhecimento que a Ucrânia já teve, as pessoas esquecem. Em 1991, na dissolução da União Soviética, a Ucrânia tinha 3.000 ogivas, havia um conhecimento. E, portanto, não descarta essa possibilidade como uma tentativa ucraniana de não sucumbir numa futura guerra de novo com a Rússia no futuro. Putin precisa manter, mesmo com as características do regime russo, que é um regime ditatorial, ele tem que manter um mínimo de coesão em torno dessa guerra. Ele está conseguindo? Hoje, justamente, a gente recebeu aqui, né, dois militantes do Memorial e uma da Mídia Zona. Memorial é o grande grupo de defesa dos direitos humanos, né, da Rússia. E a Mídia Zona é um grande veículo independente, os três vivem no exílio. E a gente estava discutindo isso, né, e em parte há um grande desgaste, assim, mesmo eu perguntei sobre as elites e a classe média, eles disseram não, até mesmo os trabalhadores estão sentindo, primeiro, os problemas econômicos, né, e segundo, a repressão, a opressão muito grande, né, já afeta até as pessoas comuns, não só intelectuais e tal. Então, existe um desgaste forte. Por outro lado, um controle muito rígido da informação, muita desinformação, né? E os russos, inclusive a jornalista da Mídia Zona, diz que cerca de 20% dos russos só têm acesso à informação independente vinda de fora e tal. Então, é um quadro misto, né? Não tem uma resposta única para essa pergunta, mas o problema econômico vai crescendo, tornou-se uma economia de guerra no sentido nazista, né, da Alemanha nazista, com pelo menos 40% dos recursos públicos do país voltados para a guerra. Então, é difícil medir quanto tempo essa situação, tanto do lado da Ucrânia, né, quanto do lado da Rússia, vai perdurar. Mas os dois lados estão enfrentando fortes problemas. E o Putin, ele está fragilizado e vai tomar cada vez atitudes mais radicais. Tudo vai depender realmente agora da atitude do Donald Trump. E, só um acréscimo, quando a gente tem um minutinho ainda, tudo vai depender da atitude do Trump, é um ponto que vocês dois já ressaltaram. A própria reportagem do nosso colega da CNN mostra os soldados na frente de batalha falando disso exatamente. Eu ia colocar a Alemanha nessa conta. O principal país da Europa numa situação política de grande vulnerabilidade, porque não se sabe o que vai ser o próximo governo. Alguém tem uma ideia de que a Alemanha nós teremos em fevereiro no meio desse cenário? Olha, se inclusive a alternativa para a Alemanha, né, o partido de extrema-direita não tiver um ganho muito grande, se tiver só um governo conservador, eu já acho que a Alemanha já vai sair ganhando um pouco dessa eleição. Dorival? A CDU deve liderar uma nova coalizão na Alemanha e ela tem uma atitude mais dura, né, contra a Rússia e em favor da Ucrânia. E um dos líderes da CDU, ele diz que daria um ultimato, né, à Rússia, ou para imediatamente de atacar os civis em 24 horas, ou ele libera o Taurus, que são os mísseis com alcance de 500 quilômetros pedidos pela Ucrânia.